Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 10 de dezembro de 2024, nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 9. O quinto e o sexto anjos vão tocar as suas trombetas. Vamos lembrar que uma águia passou dizendo: ai, 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 porque os tormentos que viriam seriam muito piores do que aqueles que as quatro primeiras trombetas tinham ali anunciado. Quando o quinto anjo toca a sua trombeta, saem gafanhotos que vêm sobre a terra, e é dado poder a eles como os escorpiões, e a eles é dado não causar dano à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Veja que até o versículo 4 nós temos essa descrição, e isso é dito a eles para que seja feito, porque por que fala para não passar na relva ou nas plantações? Porque naturalmente gafanhotos eram para fazer isso, mas não eram gafanhotos comuns, eram gafanhotos que tinham poder como os dos escorpiões, e foi lhe dado um período exato para fazer isso. O versículo 5 diz para nós que não lhes foi dado poder para matar as pessoas, aqueles que não tinham o selo de Deus na testa, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Veja que as trombetas vão anunciando ali os juízos de Deus. Esses juízos vão sendo ali alertas, apenas um terço das coisas vão sendo destruídas, e agora essas trombetas vão mostrar que aqueles que não são os escolhidos de Deus é que vão sofrer estes tormentos. E é interessante pensarmos que há tormentos que todos sofrem, mas alguns, nem todos, estarão sofrendo. Assim como foi no Egito, as pragas do Egito, algumas das pragas atingiram também os judeus, eles também foram ali, sofreram alguma coisa por causa daquilo e algumas outras não. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos ver que os escolhidos de Deus, eles têm alguns privilégios aqui no fim dos tempos, mas dá para nós entendermos, sim, a igreja estará aqui nessa época, na época em que as trombetas, as tribulações estarão acontecendo, e alguns deles serão livres e outros eles sofrerão também aquele tormento. Naqueles dias, diz o versículo 6, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E aqui vem uma descrição de como João enxerga esses gafanhotos, dos versículos 7 até o versículo 10. Ele diz: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia o rosto humano. Os cabelos deles eram como de mulheres, os dentes como de leão, couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha, caudas e ferrões como de escorpiões, e a cauda tinha o poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. É uma imagem medonha, mas que João, como nós já dissemos lá no início dos nossos devocionais, ele está falando aqui em linguagem humana aquilo que ele está vendo no céu. Provavelmente aqui são demônios, são seres que são enviados durante a tribulação para poder estar ali atormentando as pessoas. Eles tinham até um líder, diz o versículo 11, que é o anjo do abismo. Os nomes deles, o nome dele em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passa, dois outros ais ainda estão por vir. E aqui no capítulo 9 nós vamos ver mais um desses ais, com outra figura aqui horrenda do que está acontecendo. O sexto anjo, diz o versículo 13, toca a sua trombeta, e ele vai soltar 4 anjos que estavam destinados para aquele dia. Versículo 15 diz: os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. Entendamos mais uma vez, eles estavam preparados para hora, dia, mês, ano, tudo estava predeterminado, e eram 200 milhões de cavaleiros que estavam ali preparados para este momento, e o aspecto deles também era um aspecto horrendo. O versículo 17 os descreve: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava um fogo, fumaça e enxofre.
Muito provavelmente as inteligências artificiais de hoje, elas desenhariam isso aqui de uma maneira estupenda. Mas o que nós temos que entender aqui é que é uma figura que João está trazendo. Ele não enxerga literalmente isso, mas diz que é como se fosse dessa maneira. E um terço da humanidade é morto por essas pragas. Na verdade, esses cavalos e cavaleiros simbolizam uma praga de fogo, fumaça e enxofre que saíam das bocas daqueles animais, daqueles cavalos, daqueles cavaleiros que estavam vindo. Aqui é um juízo de Deus. Deus está aqui alertando a terra. O fim está chegando, convertam-se. Mas, infelizmente, o que nós vamos ver durante o toque das trombetas no fim dos tempos, não haverão muitas pessoas que se converterão. Não haverão pessoas que se arrependerão. O arrependimento precisa ser hoje. Se nós esperarmos essas trombetas, os selos, ou seja, quais forem os juízos de Deus virem, corre o risco do coração estar endurecido. Veja o que diz o versículo 20 e 21. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Veja que mesmo essas pragas, mesmo as dificuldades, mesmo esses seres incríveis, esses seres mitológicos, esses seres estranhos invadindo a terra e trazendo tormento e juízo durante certo período, aquelas pessoas que estão ali não se arrependem daquilo que está acontecendo. Hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia de olhar para Cristo, porque pode ser tarde demais lá na frente. Que nós possamos nos voltar ao Senhor com todo o nosso coração e a paz do Senhor.